Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2, do 1 ao 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, te louvamos, Senhor, pela porção da Tua Palavra, te louvamos, Senhor, ó Deus, pelo que o Senhor já tem decretado da eternidade, Senhor. Ó Pai, te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, fixa em nossa memória, Senhor, em nossa mente, Senhor. Ó Deus, as verdades, Pai, contidas, Senhor, na porção da Tua Palavra aqui lida. Ó Deus, te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo. O Senhor tem cuidado de nós. Com cuidado, Senhor, que não podemos, ó Deus, expressar até. Por isso, Senhor, fala conosco, nos ajuda, nos fortalece através da Tua Palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pregaremos hoje, ouviremos hoje, escutaremos a exposição, já iniciando o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, debaixo do tema Alicerces da Unidade. Alicerces da unidade. Nós temos visto Paulo, já no finalzinho do capítulo 1, falando sobre a unidade. Paulo está preso e ele escreve a carta aos Filipenses. E já no finalzinho do capítulo 1, ele entra em um assunto que também chama os crentes a juntos batalharem pela fé por causa dos ataques externos. A igreja, com toda certeza, ia sofrer os ataques externos. O diabo vem com tudo para cima da igreja. E Paulo diz o seguinte: olha, vocês precisam estarem juntos para batalharem pela fé. E agora Paulo, ele vai começar o segundo capítulo falando também da unidade para combater outro inimigo. Já não mais externo, não inimigo externo. Agora ele vai falar acerca de outro inimigo, um inimigo interno. Dentro da igreja tem isso, tem. É incrível. Dentro da igreja vai ter um inimigo. E não interessa o tempo no qual essa carta foi escrita, ela ainda continua sendo atual. E muito atual. Porque o ser humano ainda continua sendo o mesmo. Com manias diferentes, mas continua sendo o mesmo. Então Paulo, ele vai falar também da unidade. E hoje vamos nos debruçar sobre o alicerce dessa unidade. Nós temos ciência de que alicerce é algo fundamental para se construir uma estrutura em cima dele. De acordo com o alicerce, nós temos uma estrutura bem firmada. É do conhecimento dos irmãos que nós já tivemos a exposição aqui sobre a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. E o que definiu se aquela casa ia permanecer em pé ou se ia a demolição era justamente o alicerce, no que ele estava fundamentado. Então é muito importante a gente saber do alicerce. Que alicerce está fundamentada
a nossa unidade. Por que você é unido com o povo de Cristo? Por que você está aí preocupado com o problema de outra pessoa, a não ser que não tem nada a ver com você mesmo? Por que você se preocupa quando alguém está passando por dificuldades? Da onde é que vem esse vínculo? Nós sabemos que se importar e ser unido com a nossa própria família é muito fácil. Sabemos que temos vários problemas, mas é muito fácil porque existe algo que fala bem mais alto, que é o sangue. A gente fala, é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe. Então é muito mais fácil buscar, se importar com as pessoas de sangue do que com as pessoas que fazem parte da mesma estrutura de salvação para a qual o povo de Cristo foi chamado. Nós não temos vínculo de sangue, mas temos um vínculo muito maior que o de sangue. Só que se isso não estiver em nossa cabeça, se isso não estiver na nossa alma, entranhado em nossa alma, parece que a gente fica desapercebido da nossa missão aqui na terra. Cristo morreu por um povo. Cristo morreu por sua igreja. Você não é a igreja, nós somos a igreja. É sempre assim. Você sozinho, para você entender, fazer um paralelo com a família, você sozinho não pode ser chamado de família. Você, mais a sua mulher, mais os seus filhos, isso é uma família. Mas você sozinho não é uma família. Mesma coisa é a igreja. Você sozinho não é a igreja. A igreja é formada por pessoas, várias pessoas, muitas pessoas. E o que vai acontecer é que as pessoas têm uma missão, e essa missão a gente já viu no capítulo anterior, que é batalhar juntos pela fé que foi entregue aos santos. Vocês precisam se unir para batalhar, porque vai vir ataques externos, e Cristo tem preparado vocês para esse dia. E se vocês não estiverem unidos, o que é que vai acontecer? Vocês vão perecer. Todos vocês irão perecer, porque na desunião não há nenhum tipo de vitória. E Paulo vai tratar isso, vai dizer o seguinte: olha, nós estamos ligados a um corpo. Imagina, você vai lutar numa batalha e de repente você precisa pegar uma espada e sua mão diz assim: eu não vou lhe obedecer. Da letargia, você vai tentar mover a mão e a mão não mexe. O que é que acontece? Você perde a batalha, porque vem um outro que a mão está mexendo e mete a espada em você, você morre. Então é necessário que haja um corpo bem ajustado, para que quando a batalha vier, nós possamos vencer o inimigo de forma eficaz, estraçalhar, destruir por completo. E se assim não for, não vai acontecer nada, porque é como eu disse, vai ter letargia. Talvez o braço funcione, mas a mão não. Para que serve? O próprio Jesus diz o seguinte: olha, quando os fariseus disseram o seguinte: olha, ele expulsa os demônios pelo maioral Beelzebul. Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês são tão tolos, vocês não entendem o que é que acontece no mundo lá fora. O próprio inimigo, o próprio diabo, ele sabe do poder da união. Ele diz o seguinte: olha, uma casa dividida contra si mesmo não existe. E ele sabe também disso. Então não é coerente ficar pensando que diabo contra diabo, porque eles estão organizados e vêm contra nós organizados. Por isso que é necessário também
nós observarmos em relação à nossa unidade, à nossa união. Sempre deve ser frisado isso. A unidade espiritual da igreja, ela precisa ser preservada com diligência. Há de haver um esforço muito grande da nossa parte para se manter essa unidade. Sabe por quê? Porque ela é difícil de ser construída, mas fácil de ser rompida. Ela é facilmente de ser rompida. Muito fácil de ser rompida. Presta atenção aqui. Então, nós precisamos entender e começar a batalhar no meio interno, no nosso meio, para manter essa união a todo custo, porque sabemos que disso depende a nossa vida. Disso depende a nossa vida. Você vê a igreja crescendo muito em tempo de perseguição, seja em tempo espiritual, ou seja em termos espirituais, em termos de conhecimento. A igreja ela cresce muito, principalmente em termos espirituais. Sabe por quê? Porque quando a gente é perseguido, a gente vê essa perseguição vindo à tona de forma eficaz. E quando a gente vê que um vacilo nosso rendeu a um irmão morte, e esse irmão que faz parte da nossa igreja, por exemplo, foi a minha mulher, ou foi um filho meu, e esse morreu, ele morreu. Por mais que ele agora esteja com Cristo, mas a falta e a dor que me trouxe naquele momento me faz ficar vigilante e atento a qualquer detalhe. E as pessoas começavam a dizer o seguinte: olha, peraí, se eu deixar que aquele irmão comece a viver em pecado, vai acontecer que ele vai arrumar alguma encrenca e a igreja vai desestabilizar, e a gente depende como sociedade da igreja para nos instruir qual o caminho que a gente deve seguir. Porque há pessoas querendo nos matar, há pessoas querendo nos torturar, há pessoas querendo vir contra nós, e sabemos que dependemos das escrituras para saber qual o caminho mais sábio a se trilhar. Então a perseguição sempre aumentava essa ideia de unidade. Opa, não, vamos aqui, me protege aqui. A gente está um corpo e a gente está seguindo junto. Os batistas eram experts nesse assunto, porque eles eram um povo tão unidos, que se acontecesse uma perseguição aqui em Areias, por exemplo, aqui em Recife, e disse assim: olha, os batistas não podem mais cultuarem em Recife. Sabe o que eles faziam? Eles não iam para uma presbiteriana, eles não iam para uma congregacional, eles se mudavam de estado ou de cidade. Pegava todo mundo a sua trouxinha, deixava a casa, deixava tudo, e ia-se embora. O povo ia-se embora, porque eles entendiam o valor de uma igreja fiel. Eles entendiam que os filhos deles iam crescer e precisavam encontrar em Cristo uma solução para suas almas. Eles entendiam o valor de uma mulher que temesse a Deus, de um homem que temesse a Deus. Eles entendiam todos esses valores, de forma que eles diziam o seguinte: olha, não interessa se eu vou ter que me deixar a minha casa, o que importa é que eu tenho que ficar e continuar unido com esse povo, a parte de que se um dia eu perecer, que pereçamos todos juntos. Era mesmo assim. Então a importância que eles davam à palavra, a importância que eles davam à igreja, a importância que eles davam à estrutura da igreja, era fundamental. Fundamental. Eles olhavam assim: não, nós temos que estar juntos. Se houvesse qualquer tipo de desunião, eles olhavam e atendiam para a ideia de resolver logo aquela situação, porque sabiam que disso dependiam todas as coisas. Eles deveriam estar unidos. Eles deveriam se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
como diz Paulo aos Efésios no capítulo 4. Então é nesse contexto que Paulo agora vai falar. Paulo vai falar para irmãos e vai recorrer a esses irmãos para que eles prestem atenção, porque pessoas que creram em Cristo, pessoas que foram batizadas, pessoas que nasceram de novo, que foram seladas pelo Espírito Santo, essas pessoas que creram em Jesus Cristo são as mesmas pessoas que podem quebrar a comunhão dos membros uns com os outros. Não é que ela não é salva, mas é que ela pode causar muita confusão dentro da igreja, causar desunião dentro da igreja. E só quem vai perder é o povo de Cristo. É todos nós perdemos com a desunião. Nós somos uma comunidade. Comunidade. Por que comunidade? Porque temos algo em comum. Nós vivemos em comunidade. Nós temos algo em comum, por isso que nós guerreamos sempre juntos e traçamos um propósito juntos. Nós nos juntamos para invocar ao próprio Deus. Nós queremos fazer o serviço de Deus, estamos nos esforçando para isso. Isso é o que nos tem em comum. Mas para chegar até esse patamar, tantas coisas rolam. Rola tanta água por debaixo dessa ponte. Então não é questão de ser crente. É questão de nos tornarmos fortes. Um povo forte. Uma igreja forte. Precisamos nutrir e nos esforçarmos para contemplarmos o que de fato é sermos unidos em espírito. No verso 2, Paulo vai dizer: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós vamos tratar isso aqui depois. Mas ele vai dizer o seguinte: olha, completa a minha alegria. A gente não viu tantas coisas boas acerca dos filipenses, não foi? Tantas coisas boas. Eles chegaram junto com Paulo na manutenção do ministério de Paulo. Eles oraram por Paulo, Paulo orava por ele, era uma reciprocidade imensa. Mas aconteceu que, infelizmente, a igreja em Filipos estava passando por uma crise interna. Aí Paulo vai dizer: olha, primeiro, eu vou mostrar a vocês porque vocês devem estar unidos para combater os inimigos internos. E também vocês precisam de união para combater também os inimigos internos, que é os sentimentos facciosos, que é o modo desinteressado para com a igreja, o qual isso vai só acarretar prejuízos enormes para você, para a sua família. Para o seu estado de espírito. Paulo diz: ó, completa a minha alegria. Completa o cálice da minha alegria, estando em unidade. E ele começa no verso 1. Se há, pois. Quando ele começa a dizer se há, pois, não é uma partícula aqui de circunstância, de possibilidade. Se, né, esse termo se aqui, ele foi mal traduzido. Para os teólogos, eles falam que não é se, porque Paulo tinha certeza de que já havia. Não é se, é visto que. Visto que há, e não se há. Visto que há uma constatação, olha, há. Por isso que eu estou cobrando de vocês.
Por isso que eu posso cobrar de vocês, porque eu sei que tem. Então ele vai começar a pavimentar, ele vai começar a destrinchar o que é um alicerce para que você mantenha a unidade de forma coerente, coesa e forte. Ok? Para que os laços não possam ser quebrados facilmente. E ele vai dar 4 pilares para isso. Está aí no boletim. O primeiro pilar é a exortação em Cristo. O segundo pilar é a consolação de amor. O terceiro pilar é a comunhão do Espírito. E o quarto pilar é entranhados afetos e misericórdia. 4 pilares. A base desse prédio são esses 4. E a gente vai destrinchar eles. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, visto que há exortação em Cristo, visto que há exortação em Cristo, alguma pelo menos exortação em Cristo, e eu sei que tem, para que a alegria dele seja completa, para que a unidade fosse conquistada, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês conseguem chegar a esse patamar porque há a exortação em Cristo. Nós vamos entender que a exortação em Cristo, quando Paulo vai se referir aqui à exortação em Cristo, ele vai falar a respeito de que Cristo tem auxiliado aquela igreja. A ideia aqui, o termo exortação em Cristo, é uma ideia mais ou menos de um professor. Você está numa sala de aula e o professor chega para você e diz assim: fulano, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, fulano, fazer esse exercício. E é como se você olhasse assim: mas professor, eu não sei, professor, eu não sei esse exercício. E ele dissesse para você: fique tranquilo, eu estou aqui do seu lado e eu vou lhe dando as orientações adequadas, para que, se você estiver errando em algum aspecto, eu possa dizer para você: olha, não faz isso, faz aquilo outro, para que você resolva o exercício de forma coerente. Então, quando Paulo fala sobre a exortação de Cristo, ele está trazendo a ideia de que Cristo é o nosso professor e está conosco, nos exortando todos os dias. Todos os dias Cristo está nos exortando. Todos os dias Cristo está do nosso lado dizendo: não faz isso, não faz isso, não é por aí, vai reprovar, vai tirar um 0 nessa questão, recomece de novo, refaça, inicie tudo novamente. É assim que Paulo está tratando um dos pilares da unidade. Vocês precisam de unidade, ou para alcançar a unidade, vocês precisam entender de que isso só é possível porque Cristo está do lado de vocês aí, dizendo o seguinte: não faça isso, não fale mal, não pense mal. Entendam que vocês têm a exaltação de Cristo. Vocês estão indo à igreja todo domingo, e lá tem o que? Exaltação de Cristo. A exaltação de Cristo está lá. Vocês estão lendo as Escrituras, o que é que tem lá? A exaltação de Cristo. É como se Cristo pegasse na sua mão: você quer o quê? Escutar a voz de Deus, é isso? Leia a Escritura de forma audível. É a melhor maneira de se escutar a voz de Deus. Se você quer escutar a voz de Deus com clareza, leia as Escrituras de forma clara.
a solução. Não fique pensando que você vai, como um esquizofrênico, ficar escutando alguém falando na sua cabeça. A melhor maneira é você se render a Cristo. Não fique esperando que alguém vai ser tomado em um transe estático e falar com você coisas que são inventadas para você entender que Cristo está lhe exortando. Que é isso, rapaz? A palavra de Deus é suficiente para você. Não é suficiente. É suficiente. O que está acontecendo é que muitas vezes nós não damos créditos, mas a exortação existe. E ela existe onde? No meio e no seio da igreja de Cristo. Veja só, a palavra aqui está falando sobre unidade. Unidade é o alicerce da unidade. Se você quer encontrar isso de forma mais abundante, você tem que reconhecer a necessidade da igreja de Cristo. Você precisa fazer parte de uma igreja sadia. Porque ninguém é unido consigo mesmo. Para ter unidade precisa ter dois divergentes. Eu sou unido comigo mesmo. É a mesma coisa que você está dizendo, eu sou igreja. Não existe isso. Cristo vai nos exortar e vai nos dizer como viver em comunidade. Cristo vai dizer como sermos unidos, como nos tornarmos mais unidos. É Cristo que vai nos guiar em todo o processo. É Cristo que vai dizer a você: olha, isso não está certo, você não precisa ir por aí, não vá por aí, venha para o lado de cá, faça assim, que tudo vai dar certo. Tente de novo, não desanime. É sempre Cristo lhe exortando, lhe consolando. O Espírito Santo, quando a gente vê na língua original, no grego, é chamado de Paracletos. Esse termo aqui que é usado é Paracleses, nos dando a ideia de consolo, de exortação. Só cristão tem isso, viu? Ímpio não tem não. Só cristão tem isso. Só a igreja que tem isso. Não aqueles que dizem eu sou a igreja. Só a igreja que tem isso. Aqueles que dizem eu sou a igreja, está aí pelo mundo. Eles acham que não, eu sirvo a Cristo. Mentira, isso é ele mesmo. Porque Cristo não habita onde há desunião, onde há sentimento faccioso, onde há egoísmo exacerbado e ainda injustificável. Se é que egoísmo pode ser justificado em algum termo. Então Paulo vai dizer isso. Mas olha, é Cristo que está com você. Cristo está observando você tomar as suas decisões. Cristo vai estar com você quando você estiver em crises, quando você estiver lidando com situações difíceis. É Cristo que está do teu lado. Ele vai estar te ajudando e melhorando você, e moldando você em todo o percurso. Por isso que pode se cobrar a unidade de vocês, porque há um Deus que cuida de você de forma pessoal. Ele mesmo que diz: eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, como agir nessa situação? Cristo tem exortação para você. Cristo tem direcionamento para você. Só Ele. Não outra pessoa. Não outra pessoa. A exortação de Cristo vai sugerir que há uma obrigação que recai sobre os filipenses, dizendo o seguinte: olha, porque a exortação de Cristo, vocês precisam ser unidos. Vocês precisam ser unidos, trabalhem juntos em harmonia. Lembre-se que vocês são a comunidade de Cristo. Cristo é o cabeça de vocês. A experiência com Cristo deve unir
vocês. Experiência com Cristo a gente já sabe o que é. A experiência com Cristo deve unir vocês. Ninguém deve caminhar desunido com seu semelhante. Ninguém pode viver uma atmosfera de união sem Cristo. Ninguém pode dizer eu sou igreja e continuar desunido com o seu próximo, seu irmão. Aplicação. Nós podemos tentar justificar, sabe? Nossa falta de percepção em relação ao nosso momento de vida, em questão da nossa união. Podemos fazer isso. Mas isso vai ficar impossível quando a exortação de Cristo. Porque Cristo nunca vai chegar para você e dizer o seguinte: olha, se afasta dessa pessoa que é o teu irmão em Cristo, que vai melhorar. Esses teus problemas só vai passar quando você começar a andar sozinho. Nenhum irmão vai te servir para consolo nenhum. Se você estiver escutando isso de Cristo, ou estiver escutando isso de Deus, pode crer que esse Deus é um Deus com D minúsculo. Pode crer que isso é o diabo dizendo a você: olha, sai daí, ninguém vai te entender, ninguém te entende. Então, a melhor coisa que você faz é se isolar. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Talvez a estagnação no processo de conhecer a Cristo, no processo de caminhar com Cristo. Alguns anos atrás você tinha um enorme desenvolvimento em relação às coisas de Deus, e agora tudo se acomodou. E agora tudo estagnou, o processo ficou estagnado. A avidez pelas coisas de Deus agora cessaram. Mas a união que Cristo estabeleceu para com o seu povo, para com a sua igreja, ela vai falar justamente de coisas que nós necessitamos como ser humano. Nós somos seres sociais, precisamos de unidade, precisamos de viver em comunidade, precisamos disso. Isso é o que chamamos de meio de graça. Se nós temos desperdiçado qualquer oportunidade de estarmos com os irmãos, temos falhado. Temos falhado. Porque Cristo nos chamou para vivermos em unidade, para se preocupar, para entender, para buscar entender, para se esforçar em resolver problemas. A oportunidade que você tiver de visitar alguém, algum irmão, faça. Se importe com o problema dele. Se importe com o problema dele, porque muitas vezes o problema dele lá na frente vai também lhe afetar. Porque é um corpo. Se a gente passa e leva uma topada, pode ser no dedo mindinho, dói. E a gente fica sentindo. Esses ligamentos nos dão a ideia de que de fato devemos nos importar cada dia mais e mais com nossos irmãos, ao ponto de não desprezarmos nenhum dia sequer, nenhum momento de estarmos com eles, de tentar entender, de tentar saber, de tentar fazer, de tentar acontecer, tentar fazer acontecer. Temos que buscar união. E Cristo tem nos exortado a isso. Não devemos negligenciar
A exortação de Cristo que nos chama a nos importarmos e a vivermos em comum unidade com o nosso irmão, a vivermos no ligamento que existe entre o corpo. Cristo nos chama de forma ávida, de forma viva, à unidade. Se você necessita e você percebe que isso está se perdendo ao ponto, antigamente você dava a sua vida, se você antigamente você corria milhas e milhas para ajudar, para ver, para satisfazer, para entender, para poder fazer com que o irmão crescesse mais e de alguma forma você pudesse contribuir com isso, você ia até o fim do mundo e hoje está diminuindo, então volte-se para o Salvador e diga a Ele o que você sente, faça uma avaliação honesta do que está acontecendo com você mesmo e diga: Senhor, o que está acontecendo comigo? Anima a minha alma, faz em mim novamente eu senti a alegria da tua salvação, a alegria do teu povo, porque nos teus santos eu quero ter o meu prazer. Se você acha que a sua vida cristã está parada ao ponto de que não mais você encontra esse tipo de prazer nela, você precisa gastar algum tempo diante de Deus e pedir a Cristo o encorajamento necessário para poder voltar às origens. Dizer: Senhor, eu quero tornar de fato a ser um com o teu povo, a sentir quando eles estiverem esmorecendo, eu senti a necessidade de encorajar e não desprezar, seja o mais insignificante ou até o mais importante. Eu quero sentir, Senhor, a responsabilidade sobre cada um, porque faz parte de mim, porque eu faço parte de Ti. Segundo ponto, a consolação de amor. Visto que há alguma consolação de amor, nós vamos entender aqui que a consolação do amor, ela está ligada a um estímulo maior do que você mesmo. Então às vezes a gente olha, o amor é um estímulo suficiente para que você entenda o tamanho da importância da unidade. Essa questão aqui da consolação de amor, ela vai trazer uma ideia de encorajamento. É como se alguém pegasse a mão, o amor vai pegar a tua mão assim e puxar você pela mão e dizer: sai daí desse ponto de estagnação, desse ponto de letargia, de inércia, sai daí. Se não for pegar pela mão, é aquele empurrãozinho nas costas, sabe? Vai, anda. É assim. Por que essa atitude é tomada? Por que essa atitude está sendo tomada aqui? Porque amor. A consolação em amor. E quando você ama, você não pode ficar parado. O amor, ele se expressa em ação e não só em pensamento. É o que Tiago vai dizer: olha, você disse que ama e só ora e manda um camaradinho em paz, você tem condição de ajudar o camarada. O que é isso, rapaz? Pare com isso. Pare com isso. Ninguém ama dizendo o seguinte: eu te amo, vai em paz. E o camarada ainda padecer em suas necessidades. Faço não, rapaz. Essa consolação de amor aqui é dar um impulso. Aqui o amor é tabelado. Deus me ama e eu amo. Deus me ama e eu também amo. Ao ponto de isso ser ao ponto disso ser encorajamento. Deus tem me amado e eu tenho amado ao meu próximo. É tabela. É tabela. O amor de Deus é o nosso incentivo.
O amor de Cristo no Calvário é o nosso incentivo para tudo isso, é o combustível, é um dos pilares. A exaltação de Cristo já foi colocado aqui uma estrutura, uma viga de fundamentação. Agora outra viga, consolo em amor, ou a consolação de amor. O amor de Cristo pela igreja faz com que Paulo ele entenda que serve como encorajamento para se viver junto em harmonia. Nós vivemos para também vivermos o que o povo de Deus tem para viver, porque fazemos parte dele. 1 de João 3,16. Vamos abrir. Nisto conheceremos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Dá a vida, olha para isso, dá a vida. Dá a vida pelos irmãos. O próprio Jesus vai assumir isso lá em João 15, e vai dizer o seguinte: olha, não há maior amor, não há maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Olha aí a importância. A unidade, a igreja sendo estabelecida. Aí eu pergunto: você tem amado só aqueles que te amam? Ou você também tem cumprido o amor de Deus, o amor incondicional sobre a vida do seu irmão, também amando aquele que não merece ser amado? Porque tem uns irmãos que, rapaz, faz esforço para ele não amar eles, não amá-los. Faz um esforço tremendo, sabe? Parece que sempre está ali. Pedro, quando ele percebeu a grandiosidade do perdão, ele já percebendo que tem esse tipo de pessoa, e ele é meio bravo, ele disse: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Já sabem que tem essas pessoas que se esforçam, sabe? A gente não quer odiá-lo, mas se esforça. Jesus diz assim: 70 vezes 7. 70 vezes 7. Mas se amarmos a quem nos ama, que proveito há? Que proveito há? A ciência da unidade, ou a ideia da unidade, o pilar ao qual nós temos nos firmado, ela dá a força necessária para que a gente viva e saiba que isso vai acontecer. E quando acontecer, a gente tem que ser forte e resolver, porque problemas são para ser resolvidos, não ignorados. Uma coisa que nos consola muito é saber que essa capacidade de amar a quem não é amável é uma coisa só dada pelo próprio Deus. Por isso que dependemos dele, por isso que temos que estar nesse pilar. Terceiro, a comunhão do Espírito. Comunhão do Espírito, visto que há comunhão no Espírito, por que a comunhão? Por que eu posso pedir comunhão de vocês? É porque vocês não estão unidos por causa de um time de futebol. Outro dia a gente viu aí na TV uma torcida de um mesmo time brigando entre si. E é o que mais tem. Sabe por quê? Porque time de futebol não é pilar para a união. Gosto por determinado entretenimento não é pilar para a união.
A união, ela está fundamentalmente entrelaçada com a nossa ideia acerca de Deus, o propósito do qual estamos unidos aqui. A união verdadeira, ela vai fazer com que você entenda que a capacidade de você estar amando aquele que é um crente rabugento, ela vem de Deus, porque Ele também ama a Deus do modo que você também ama. E você sabe que você vai morar com aquele camarada a eternidade toda com Deus, no céu. Você vai morar com um camarada rabugento e você precisa também entender e amar e saber que essa união, essa capacidade de perdoar, de buscar perdão e resolução, ela vem do próprio Deus, porque vocês fazem parte do mesmo corpo. A comunhão do Espírito. Paulo vai dizer aos Filipenses, vai dizer o seguinte: olha, vocês têm essa comunhão no Espírito. E se há comunhão no Espírito, há também unidade. Por isso que eu posso pedir de vocês dessa forma, porque é o Espírito de Deus que nos une ao nosso próximo, de tal maneira que se nós não vivemos em união e vivemos desunidos, nós estamos mostrando que não há comunhão com o Espírito Santo. Não gosto daquele cara, eu quero a distância dele. Eu quero a distância dele, não suporto ele. Não quero nem na minha casa. Quando ele passa por mim, ele fala paz, eu não faço que nem escuto. Opa! Se ele é teu irmão em Cristo, se ele faz parte da igreja de Cristo, e se você não tem comunhão com ele, quer dizer que tem alguma coisa errada entre você e Deus também. Porque se há comunhão no Espírito Santo, há também unidade. Então concluímos que, a não ser que o Espírito Santo reine em nosso meio, a não ser que isso aconteça, nós não haveremos de desfrutar dessa união, mas sim de confusão. Vamos passar a vida da gente em confusões e mais confusões. Pergunto, a unidade no teu pensamento em relação a isso, a comunhão com o Espírito Santo, ao passo de você também, por tabela, amar o seu irmão, ao ponto de saber que ele vai errar com você algum dia, ele vai errar, viu? Que não existe ninguém imune ao erro, não. E você já se preparar para saber, ó, quando ele errar, eu vou respirar bem forte. E vou resolver o problema. Vou resolver o problema primeiro comigo mesmo e depois com ele. E o quarto e último ponto: entranhados afetos e misericórdia. Visto que há entranhados afetos e misericórdia. Entranhados afetos e misericórdia, Paulo vai usar essa expressão, que ela pode ser traduzida em duas expressões, que é afeto e compaixão. Afeto vai dizer a respeito da sensibilidade quanto às necessidades do nosso próximo. Você é sensível às necessidades dele. Você está prestando atenção no que é necessário. Você não faz vista grossa. Você não é insensível à dor.
E a outra palavra, compaixão. Entranhados afetos de misericórdia é isso. É afeto e compaixão. É saber se condoer do seu próximo, ter compaixão dele. A própria Bíblia diz que se nós usarmos de misericórdia, também o Senhor usará de misericórdia para conosco. Mas se não usarmos de misericórdia, o Senhor também não usará de misericórdia para conosco. Use de compaixão e também receba a compaixão do próprio Deus. Toda a desarmonia na igreja, ela é causada por falta dos entranhados afetos de misericórdia. Se você não se coloca no lugar do próximo, se você não se coloca na disposição de entender o que está acontecendo e for colocar o seu julgamento acima da situação, como o Tiago diz, você quer ser o julgador? Se você quer ser o julgador, então você vai ter que se colocar acima da lei, não embaixo da lei, porque você é maior do que a lei. Quem julga de forma a condenar é o próprio Deus. Nós precisamos de misericórdia e compaixão com os nossos irmãos. Muita gente não pensa na possibilidade de reconciliação, quando na melhor hipótese o que você deveria pensar logo de primeira era como se reconciliar. Como é que a gente vai resolver esse problema? Como é que a gente vai resolver esse problema? Não tem como resolver não, só depois aí a gente ia para de fato dizer o seguinte: olha, não tem como resolver, a gente vai ter que dar um jeito nisso. Mas o primeiro momento a gente deveria tentar solucionar o problema, não já decretar o fim último a fim de condenar o infrator, principalmente quando é em relação a nós. Esse é um aspecto principal da unidade, porque a gente começa a entender o nosso próximo de forma como nós entendemos a nós mesmos. Não busque perfeição quando você é imperfeito. Entranhas é o termo. Entranhas é algo profundo. Pergunta é: você tem nutrido esse afeto e compaixão pelos seus irmãos? Ou tem crescido em conhecimento e tem sido algoz deles? Ao ponto de estar agora pensando não na reconstrução, não no bem viver da comunidade de Cristo, mas sim no destruir, ao passo de que você é o julgador de tudo e de todos. Concluo dizendo que esses são os pilares para nós alicerçarmos a nossa união. Se de fato quisermos estarmos unidos, esses são os pilares: a exortação, o encorajamento em Cristo, consolação de amor, a comunhão no Espírito e os entranhados afetos e misericórdia. Se nós estivermos de fato com esses 4 pilares, aí sim poderemos agora falar sobre união. O que é união?
ou como buscar a união. É o que vamos tratar na próxima pregação. Vamos ficar de pé.